vocês, preparados para mais uma aula. Hoje eu trouxe mais uma aula de aquarela, dando continuidade em nossas atividades. Eu elaborei uma pequena composição que eu dispus aqui na minha mesa de trabalho e a gente vai trabalhar a perspectiva. Nós vamos começar a trabalhar a perspectiva. Essa composição são 2 maçãs e uma toalha branca. E percebam que essas 2 maçãs elas estão dispostas, uma sobreposta à outra, não do lado nem atrás, mas criando uma composição mais harmônica, onde as 2 possam aparecer e a toalha branca dando uma união entre essas 2 maçãs e compondo melhor a cena. Então, é um pouquinho mais complicado esse tipo de composição por conta da perspectiva, mas a partir das próximas aulas a gente sempre vai encontrar uma certa dificuldade, que é justamente para a gente poder trabalhar mais as nossas coordenações, as nossas percepções, trabalhar melhor o desenho, a pintura. Então, a cada aula eu vou trazer um desenho, uma obra, um quadro um pouco mais elaborado, que é justamente para a gente poder exercitar mais. Então, na composição de hoje, nós trabalharemos em 2 etapas. Na primeira etapa, eu darei o fundo em todo o quadro. E na segunda etapa, então, depois de seco, mais ou menos uns 20 a 30 minutos, é importante deixar secar a folha. E daí sim, a gente vem na segunda etapa, colocando mais detalhes, somente aonde for preciso, e dando mais intensidade nas cores. Então, segue o primeiro vídeo com a primeira etapa da nossa obra.
E esse foi o resultado, então, da nossa composição, da nossa obra com 2 maçãs e uma toalha branca. Nesse primeiro momento, é interessante vocês executarem o trabalho realmente com a maçã, para poder seguir todas as orientações e ver o resultado, né? Como que eu pintei, como que eu misturei as cores e ver o resultado final. Aí depois de praticar, de fazer esse exercício, se vocês quiserem substituir a maçã por uma outra fruta, por um outro legume, é muito válido. Organizem a composição da mesma forma, mas substitui a fruta ou por um outro legume. Assim vocês irão exercitar muito mais, porque a forma é diferente, as cores também serão outras, aí vai exigir um pouco mais de vocês e é muito legal em caráter de exercício. Quanto mais vocês praticarem, mais habilidade vocês terão e noção de técnica também. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.